um prazer estar com vocês aqui mais um domingo no nosso programa Cabeça de Homem Além do Óbvio. E a gente tem hoje um tema super delicado pra gente poder falar, viu, gente? Mágoas e ressentimentos. Que tema difícil, que tema incômodo, que tema maculoso, que tema difícil. Eu fiz bastante pesquisa, mas também fui fuçar minhas memórias, o que não é difícil, né? Porque mágoa e ressentimento todo mundo tem e vai ter na vida. É impossível a gente passar a vida sem ter muitas mágoas. Agora a questão é, como que podemos nos ajudar para não ficar ressentindo isso, não ficar revivendo esses momentos negativos, esses momentos tão ruins na nossa mente e no nosso coração, tá? Eu fui fazer uma pesquisazinha aqui sobre o tema, mas antes eu quero ouvir de vocês. Quem foi a pessoa que mais te causou mágoa e você ainda guarda ela até hoje? Se não, como foi que você conseguiu se livrar dela? Ligue pra gente ou mande sua mensagem pelo Facebook Cabeça de Homem 1 ou ligue no 71-3505-5000. Meninos e meninas, quero ouvir vocês. 3505-5000. O nosso zap é o 98155-3258. 98155-3258. Ou vocês podem também mandar a sua mensagem pelo portal metro1.com.br. Quando a gente fala de mágoa, gente, é um sentimento meio que de desgosto, um sentimento de pesar, uma sensação de tristeza, de amargura, de algo que alguém nos fez. Geralmente a gente sente mágoa, e a mágoa ela é mais forte, esse sentimento de tristeza, de pesar, quando alguém que é muito importante pra gente magoou a gente, ou causou esse transtorno, causou esse sentimento desconfortável, causou essa agonia dentro da gente, essa amargura, tá? Essa sensação dolorosa. Geralmente ela vem de uma decepção. A gente se decepciona com alguém. E aí a gente fica chateado com aquilo que a gente considerou ou um desrespeito, ou uma ofensa, ou uma indelicadeza. E a gente pode ficar triste, ou pode ficar amargurado. Mexam aí nas memórias de vocês e dividam comigo, compartilhem comigo esses momentos. Eu mesmo vou trazer uma questão aqui minha. Eu tinha uma amiga, a gente era colega de escola e a gente ficou muito amiga e a sintonia da gente era muito grande, mas ela me magoou muito e, enfim, aprontou. E eu geralmente, o povo, quem me conhece sabe que fica dizendo, tem gente até que me abusa que eu sou certinha demais. Apesar de rebelde para algumas coisas, de não aceitar o que eu acho que é errado, que foi indelicado, que foi desrespeitoso. Mas na questão da vida, das regras, do que é considerado mais grave, das coisas mais importantes, eu costumo estar ali seguindo o ritmo das coisas para nem me magoar, nem magoar os outros, mas impossível, isso sempre vai acontecer, né? Mas para tentar errar o mínimo possível, fazer o mínimo de besteira possível, digamos assim, para ficar melhor. Mas ela pisou na bola. E detalhe, ela pisou na bola feio. E falou assim, ó, não conte isso pra Mayara, não. Imagine, ela não tinha nenhuma intimidade com uma pessoa que eu tinha conhecido há pouco tempo. Enfim, fez uma besteira enorme e falou, não conte pra Mayara, porque se Mayara souber, acaba a amizade. Sendo que ela repetiu isso e outras coisas mais graves por 17 vezes. E todas as vezes ela falava a mesma coisa. Aí eu pergunto pra vocês, se todas as vezes ela falava a mesma coisa, porque ela pesava a amizade, ela saberia a minha reação. E terminou que eu descobri. Olha como quando a gente fala de mágoa e ressentimento, gente, como é difícil. Eu me magoei tanto que eu demorei 6 meses pra digerir o que ela tinha me feito. Eu não conseguia acreditar, fiquei pasma. Falei, gente, como é que ela fez isso? Eu não tô acreditando. E eu ficava me perguntando e repetindo pra mim toda hora a mesma coisa, eu não acredito. Foram 6 meses pra ficha cair e eu aceitar, não, ela fez. E detalhe, eu vi papéis escritos por ela, ouvi mensagens de voz dela, e eu sabia que era, só que a gente fica tão assim que a gente fica, poxa, como é que fulano ou fulana fez isso comigo? Mas aconteceu, depois desses 6 meses, eu levei 1 ano pra poder processar, que quando eu decidi falar com ela, ela me ligou dizendo que o pai dela tinha ficado doente e ficou com uma doença gravíssima, que foi um câncer. E eu era muito apegada, assim, eu era muito íntima da família, o pai dela gostava muito de mim.
E eu demorei 1 ano para poder processar essa questão e falar, não, ela agora está precisando de mim, eu não vou falar nada. A questão dessa necessidade emocional, de possibilidade de perda de um pai é muito maior do que qualquer coisa que ela tenha me feito, né? Então eu vou engolir isso um pouquinho, ficar com essa questão para dar esse apoio que ela precisa e quando eu achar que eu tô melhor, que ele estiver melhor, eu falo. Só que o processo foi longo, o processo da doença dele, e quando eu decidi falar para ela, é engraçado isso, eu tinha muita ligação, ela precisava de alguma coisa, ela pensava, eu ligava, eu tava lá para me encontrar com ela. E ela sempre me dizia, Mai, você consegue adivinhar quando eu não tô bem? Conseguia. E aí, o que aconteceu? Quando eu cheguei lá para conversar com ela, quando eu tô a caminho, ela me liga. Mai, tô precisando falar com você. Eu falei, tô a caminho daí. Eu entendi ela dizer, meu pai melhorou. Ela falou, meu pai piorou. Quando eu cheguei lá para poder conversar com ela, ela desabou. E eu falei, meu Deus, de novo, engoli aquilo. E demorei mais 6 meses. Aí o pai dela faleceu. E depois de 1 mês eu falei, eu não aguento mais isso. Aí eu fui conversar com ela, tô indo conversar com ela, ela me liga, não tô bem. Eu comecei a rir, falei, tô a caminho daí. Quando eu cheguei lá, como ela não estava bem, eu ouvi tudo que ela tinha para me falar. Ela falou tudo, depois que ela falou tudo, eu fiquei olhando pra cara dela. E toda aquela agonia, aquela raiva, que eu fiquei com muita raiva, gente, muita raiva, já tinha passado. Porque eu trabalhei aquilo durante tanto tempo. E que depois que ela me falou tudo, eu olhei pra cara dela e fiz assim, eu queria te dizer uma coisa. E aí relatei pra ela tudo que tinha acontecido. Eu tenho um traço que é assim, eu fico muito chateada com as coisas, só que algumas coisas, quando são muito sérias ou pessoas muito importantes, que chega uma hora, parece que eu fico fria e que aquilo simplesmente desapareceu, eu congelo e fico indiferente, porque na verdade eu já vivi todas as fases. Aí relatei tudo pra ela e falei, a partir de hoje não dá mais pra gente ser amiga, porque eu acho que um amigo não faz isso. Você fez sabendo, repetiu por 17 vezes, ou seja, por 17 vezes você pensou e repensou e tomou a sua decisão. E eu agora estou tomando a minha. Eu sou sua amiga, mas você não é minha amiga e eu não tô mais a fim de continuar com a nossa amizade. E rompi, continuei ajudando ela com algumas coisas, mas depois não quis proximidade. E já tem bastante tempo. De vez em quando eu penso nela, que é uma pessoa que eu gosto. Às vezes sinto falta, mas eu tenho uma coisa muito energética que eu sinto. E eu sei que ela não mudou até hoje. Então, como não mudou, quando as pessoas mudam, eu dou uma chance. E me dou uma chance para a pessoa, pra gente se aproximar. Mas quando eu sinto que as coisas não mudaram e que vai repetir tudo de novo, aí realmente eu deixo que a vida cuide. Uma hora a gente aprende, uma hora a gente melhora. Pois é, meninos e meninas, liguem pra mim, liguem pra gente. Eu quero ouvir as histórias de vocês. Como foi que vocês resolveram essa questão? Nossos telefones, nossos canais de comunicação. 35055000, 35055000. Nosso zap é o 981553258, 981553258. E tem o nosso Facebook, Cabeça de Homem 1. Quero mandar um beijo para Ricardo Porto, que deixou uma mensagem aqui sobre esse assunto no início da semana. Não deixe pendências nessa vida. Se tiver que falar, fale. Apenas acalme as suas palavras. Não fale no momento da raiva. Pode piorar. Beijão. Beijo para você também, Ricardo, e para sua esposa. A gente está sempre aqui junto. Quero mandar também um beijo para Djalma Paiva, que deixou um recadinho aqui. São bem humanos esses sentimentos. Bem humanos. Mas são terríveis. Gente, bota terrível nisso. Nossa, bota terrível nisso. Porém, como tudo na vida, serve para nos fazer crescer. Pois é, mas como é que a gente cresce com essas diferenças? Tem uma coisa que eu gosto muito de perguntar, que é assim, tem pessoas que nos ajudam muito. E tem pessoas que nos prejudicam muito. Seja por ciúme, seja por inveja, seja por raiva. E a gente geralmente aprende que família é uma coisa que tem que ficar no pedestal. Não, gente, não é. Família é a melhor coisa do mundo, mas pode também ser, em alguns momentos, muito ruim. Todos nós precisamos de uma base familiar sólida, equilibrada, harmônica, mas nem sempre é o que acontece. E geralmente é dentro de casa que a gente tem os nossos maiores desafios e os nossos maiores aprendizados também, tá? Porque assim, não é fácil. Conviver com pai, com mãe, com irmãos, com tios, com avós é difícil. Tem um lado bom e tem um lado ruim, como tudo na vida. Tem os dois lados. Então é importante que a gente comece a desmistificar essa questão de, meu pai, minha mãe, meus irmãos, a perfeição do meu retrato de família. Não é assim, tem um lado bom e um lado ruim. E a gente ouve desde pequeno que é feio sentir raiva do irmão, que é feio sentir inveja, que é feio sentir isso, aquilo, e dos amigos. Mas esse tipo de sentimento, ele só acontece com quem está perto da gente. Você não vai sentir inveja, raiva ou mágoa de alguém que está longe, que não te fez nada. E são as pessoas que mais convivem com a gente, que
que mais interagem do ponto de vista positivo e negativo. E que é mais fácil a gente ter alguma desarmonia ou alguma desavença ou não. Então vamos começar a desconstruir essa coisa de que dentro de casa não acontece. Porque se a gente não quiser enfrentar as nossas questões do dia a dia, aí fica difícil. Meninos e meninas, quero ouvir vocês. Alguém já te magoou? O que foi que te fizeram? Liguem pra gente, dividam com a gente. 3505-5000. 3505-5000. Tem muito assunto. Ó, o povo aqui curtindo o vídeo, acompanhando a gente aqui ao vivo. Quero avisar aqui no ar, na 101.3, que além da transmissão ao vivo pelo dial da rádio e pelo metro1.com.br, quem quiser ver o nosso programa, quem quiser me ver aqui o nosso estúdio, pode acessar pelo Facebook, que a gente está fazendo a transmissão pelo Cabeça de Homem 1 ao vivo. Então vocês me ouvem, vocês me veem e a gente interage. Pois é, ó pra aqui, ó. Tchan, tchan, tchan. Certa vez perguntaram a Mahatma Gandhi se ele perdoava com muita frequência, o que ele respondeu: não, ninguém nunca me ofendeu. Nossa, gente, olha que coisa pesada, importante. Pesada não, forte. Porque tem uma frase que eu falo que é o meu objetivo de vida. Um dia eu chego lá. Ninguém, com o que diz ou faz, tem o poder de me fazer bem ou mal. Vou dizer de novo. Ninguém, com o que diz ou faz, tem o poder de me fazer bem ou mal. Nossa, para conseguir chegar nisso aí, a gente precisa batalhar. Precisa trabalhar muito. Porque o que é que acontece, gente? A gente não controla o outro. A gente só tem controle sobre a gente se a gente aprender a se harmonizar, se a gente aprender a harmonizar a nossa mente, harmonizar os nossos pensamentos, se a gente aprender a olhar para dentro. Porque geralmente o nosso costume é olhar para fora, olhar para os outros, apontar os erros dos outros, e a gente se esquece, tá? Só que a gente não controla o outro. Então, eu não posso ter controle sobre o que vão me fazer, sobre se vão me ferir ou não, se vão me ofender ou não, se vão tentar me magoar ou não. Mas eu posso ter controle com como eu vou reagir a tudo isso que me fizerem. E Gandhi, ele entra muito nessa linha com essa frase: ninguém nunca me ofendeu. Você só precisa perdoar quando se magoa ou se sente ofendido. Quando vencer essas situações, perceberá que não mais terá necessidade de perdoar, tá? Mas eu acho importante a gente trazer aqui algumas questões, que é assim, ó, muitas das mágoas que vêm do outro sentir inveja e que às vezes ele nem percebe. Às vezes a pessoa ou te admira ou quer ser igual a você e não sabe como, e às vezes aquilo incomoda tanto que o outro termina te sabotando ou querendo te machucar. E uma das coisas que eu li esses dias foi assim: se alguém te machucou, se alguém te magoou, tente imaginar como foi essa pessoa na sua infância. Porque geralmente a gente traz determinadas questões, muita coisa que a gente traz na vida vem da nossa infância, das questões não resolvidas. Porque todo ser humano quer ser amado, quer ser reconhecido e quer ser valorizado, tá? Lembra quando a gente é pequeno, que a gente fica fazendo todas aquelas coisas: mamãe, papai, olha aqui, olha o que eu aprendi. Aí faz uma coisa e espera ser aplaudido, esse espera ser reconhecido. Antes disso, você espera ser amado, acolhido. Você precisa ser valorizado. E geralmente, quando isso não acontece, é quando a gente sente alguma decepção, alguma raiva. As principais mágoas, elas vêm ou das relações amorosas, tá? Ou ela vem das relações familiares, de pai, de mãe, de irmãos ou de um amor. Uma vez eu já estudei teatro e eu encenei uma peça chamada A Partilha, que são é um texto brasileiro, 4 irmãs que estão fazendo a partilha da mãe que faleceu, e as 4 são completamente diferentes. E tem uma fala na peça que me chamou muita atenção, que é assim, ó: falou sobre mãe, e eu digo isso para mãe e pai: mãe, ferra com a cabeça da gente, viva ou morta. Porque assim, às vezes o pai e a mãe já morreram, mas aquelas questões estão tão vivas dentro de você que ainda estão te minando ou tendo consequências, e você não sabe lidar com isso. Então é importante que a gente cada vez mais se pergunte: por que eu não consigo me livrar disso? Por que a gente não fica dando o mesmo valor ou o mesmo tempo para as coisas boas que as pessoas nos fizeram? Porque a mágoa, se ela for muito forte, ela vai gerar um ressentimento. O que é ressentimento?
Ré é um sentimento contrário, traz, passado. Sentir, ressentir, você sente de novo. Só que cada vez que a gente volta para sentir algo de lá de trás, isso vem com mais potência. Para mim, uma pessoa que descreveu bem isso, eu já falei aqui no programa várias vezes, foi Paulo Gaudêncio. Ele disse uma palavra muito importante. E daí chama a gente para ficar atento para as nossas atitudes. Ele fala, não existe passado em emoção. O que é que significa isso? Tudo aquilo que me fizeram, tudo aquilo que eu senti e que não foi resolvido, que não foi elaborado, vai ficar voltando pra gente. A gente vai ficar ressentindo cada vez com mais força. Mas a gente volta já já, que eu tô com o Gilson, taxista na linha. Olá, Gilson. Alô? Alô. Agora eu tô te ouvindo, meu amigo. Diga, boa tarde. Boa tarde. Manda ver. Não é um programa de Lavínia aí, não? Não. O programa de Lavínia começava 1h. Mas ele saiu daqui da Rádio Metrópole, mas está aqui na frente, na Tudo FM. Procure o telefone de lá da Tudo, que agora é Sociedade, e você liga para lá pro meu amigo. Aproveite e manda um beijo para ele. Ok, vamos voltar aqui. Mágoas e ressentimentos. Então, como disse Paulo Gaudêncio, que eu repeti aqui, não existe passado em emoção, gente. Então, toda emoção nossa, que não foi legal, que não foi boa, e que a gente não trabalhou isso, não colocou pra fora, a gente guarda ela e a gente fica ressentindo aquilo. Só que cada vez mais a gente fica o quê? Alimentando aquela questão, alimentando isso, e ela vai crescendo dentro da gente. E até o momento, como não existe passado, se a gente não resolver isso com quem nos magoou e com a gente não vai ultrapassar esse ponto. E às vezes nas relações ainda há amor, mas tem tanto ressentimento, tem tanta poeira, que mesmo havendo amor não há mais espaço para uma relação saudável. Como me disse outro dia um amigo, é muito difícil juntar os cacos. Muito, 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 muito. E nem sempre se junta. Olá, Zé Fernando! Meu amigo de Camaçari na linha. Boa tarde, nossa jovem Maiara. Boa tarde, como vai, meu amigo? Tudo em paz, minha irmã. Diga lá, manda ver. Mágoas e ressentimentos. Minha jovem, é o seguinte, você apontou aí há pouco que a emoção não tem passado. Pois é. Mas deixa a marca do sofrimento. Deixa. Como lidar com isso, Zé? Oi? Como lidar com isso? Menina, é a questão que a gente guarda, mas quem tem Jesus, porque Jesus Cristo nos perdoou e continua a nos perdoar, né? Então, pois é. Devemos imitar. Agora, a questão da mágoa é porque as pessoas vivem, porque a traição, por exemplo, traição, desonestidades, né? Falsidade, faz com que a gente sinta ressentimentos, né? A gente fica emocionalmente doente. Agora, essa doença, ela só continua se a gente não perdoar. Você entendeu? Pois é, Zé. Porque a partir do momento que as pessoas perdoam, Maiara, entendeu? Desaparece o sofrimento. Mas por que é tão difícil perdoar, meu amigo? Essa que é a questão. A gente tem dificuldade em perdoar. Muita Agora, dificuldade. Existem pessoas, meu irmão, que devemos perdoar, viu? Mas não podemos conviver com essas pessoas porque continuam a ser endemoniado, continua a ser uma verdadeira imitação de Judas. Pois é, adorei. Obrigada pela sua participação. Olha que coisa importante você trouxe. Tem gente que a gente pode gostar e que pode gostar da gente, só que por algum motivo não consegue ter uma convivência saudável. Então, mesmo havendo amor, tem relações, gente, de amizade ou de irmãos, de família, que você tem que manter distância para você ter uma vida saudável, para você poder ter um equilíbrio. Porque, infelizmente, às vezes, a gente não sabe lidar com as nossas questões ou os nossos sentimentos negativos e a gente termina magoando o outro ou sendo, como é que eu vou dizer? Sendo perverso com o outro ou vice-versa, ou permitindo que as outras pessoas sejam perversas com a gente. Então é importante que a gente identifique essas relações, que mesmo sendo relações importantes na nossa vida, nos causam mal, ou nos deixam para baixo, ou tentam nos sabotar, ou que ficam o tempo todo nos esculhambando ou falando mal, para a gente realmente manter distância e se afastar dessas pessoas. Agora eu estou com mais um ouvinte na linha, deixa eu ver quem é, cadê o Cico? Ricardo de Estela Maris. Olá, Ricardo. Boa tarde. Menino, quanto tempo, olá.
minha querida, prazerzão em falar contigo. Igualmente. Mário está de parabéns, esse momento aí é um momento brilhante, a metrópole está realmente de parabéns, né? Agora eu vou te contar, minha linda. Diga. Nós vivemos um momento que não tem jeito, o arrependimento de ter dado o seu voto, né? Aquilo cria um constrangimento, cria uma gastura, desfaz amizades, mas nós temos que trabalhar isso, né? Mas quando a gente vê, minha linda, todo mundo dizendo é mentira, não é verdade, é mentira, quer dizer, hoje nós vivemos ficando um monstro de palhaço. Quer dizer, eu te pergunto, se você é uma menina nova, brilhante, sabida, esses procuradores, essas pessoas, qual é o motivo, o interesse que teria, velho, em prejudicar Lula, velho? O cara chega até uma Procuradoria-Geral da República, tá dizendo, olha aqui, velho, a menina brilha lá na Rádio Metrópole, o horário da menina, a Mário tá de parabéns, que a pessoa que tira um domingo à tarde pra ligar o rádio, fica praticamente com o seu horário, né? Um problema que você deu aí agora, você deu um exemplo ligue aqui pra frente, nosso Renato Lavigne, fale com ele. Pô, isso é verdadeiro profissional. Quer dizer, esse momento político, você sabe, você sente, cria gastura espiritual, emocional, em ver pessoas. Não é verdade. Alô? A ligação caiu, que pena. Mas, poxa, muito obrigada pela sua participação. Você trouxe uma coisa muito importante. Realmente tem relações e tem coisas que vão trazer gastura pra gente, que vai desfazer amizades. São situações delicadas, difíceis, mas a gente tem que levar adiante. Outra coisa, tem uma frase que eu gosto de dizer e quem disse que seria fácil? Gente, não é fácil viver. Não é fácil. A gente não vem com o manual da vida, não vem com o manual de relacionamento, não vem com o manual de como ser pai e mãe, não tem manual de como ser filho, de como ser amigo, de como ser amor. Todo mundo vai se magoar, todo mundo vai magoar alguém, todo mundo vai causar algum constrangimento. Agora a questão é como a gente aprende a lidar com isso. Primeiro, é uma decisão. Segundo, é um exercício diário. A gente tem que exercitar a tentativa de perdoar. Não é fácil, muita gente já me magoou, muita gente já fez muita coisa e eu já venho muito tempo em exercício, muita gente eu já perdoei, outras eu estou no caminho, porque eu falei, não saio desta vida com nada, como disse meu amigo Ricardo Porto. Eu estou com o Antônio Lopes do Cabula na linha. Olá, Antônio. Boa tarde. Boa, tudo bem? Tudo em paz. Diga, mano. Eu estava me resistendo a ligar, mas o tema eu voltei na Metrópole mesmo para ver os programas. E aí é o seguinte, eu acho que é uma opinião, né? Cada individualmente, você sabe que o mundo, ninguém tem a mesma retina, a mesma pupila, nem a marca nem sua digital igual, né? São coisas de bilhões de pessoas. Agora eu acho duas coisas, né? Como a árvore que ela é, com seu galho, seu corpo é ferido, há um tempo para cicatrizar. Faz parte do processo, esse processo de sentimento, você toma porrada, porque vai tomar sempre. É sua capacidade de assimilar ele, né, de processar e revidar, é que vai te dizer se você vai ver ou não, ou com terapeuta, ou sozinho, mas a vida é um constante desapontamento, né? Você tem todo o tempo e ao mesmo tempo você tem que processar isso de uma maneira tipo, eu nas Paulinas há muitos anos, eu vi um político agora, e é o seguinte, o passado nos retém, o futuro nos amedronta, esse por onde escapa o presente. Então a gente tem que ter, igual o leão que lembra a ferida, processar, conviver com essa coisa. Agora não pode esquecer o norte de continuar, porque vai tomar outra porrada sempre a competitividade, a espiritualidade, o amor fraterno. É muito bacana nos livros de autoajuda e tal, mas você, como indivíduo, tem que processar tudo isso e procurar uma solução de sobrevivência, de resistência, cada vez mais para você não ser engolido por mágoa, não ser engolido por ativo demais, se defender, não ficar igual o canaré, né, que é um peixe, que fica de lá, pro bom, o nego vem e come, não, tem que ser igual o golfinho, se defende às vezes, é gracioso, mas você tem que sobreviver. E é mais ou menos isso que eu acho.
Adorei. Não existe certo ou errado, não. Aqui é um espaço aberto para cada um expressar a sua opinião. Como você mesmo disse, a gente tem quase são quase 7 bilhões de pessoas no planeta. Cada pessoa, não existem duas pessoas iguais, gente. Então, o que acontece? Cada um vai ter uma opinião, vai reagir de uma forma, mas você trouxe um elemento que é fundamental, o tempo. A gente precisa de tempo para cicatrizar as feridas. Lu, tô vendo aqui, Lu Brandão, que você disse que o som tá muito baixo. Deve ser o som daqui da transmissão do Facebook, porque eu pego pelo áudio do próprio celular. Então, eu vou tentar falar um pouco mais alto para ver se você me ouve melhor. Quero mandar um beijo para você e também para Carlos Azevedo, tá aqui dizendo: massa, acompanho, que bom que vocês estão com a gente. Pois gente, não existe melhor remédio do que o tempo, hein, Zé? Nossa! O tempo cura muitas coisas, porque o tempo, na verdade, ele ajuda a gente a refletir. A gente termina se afastando. Quando a gente se afasta das pessoas, das situações, a gente tem a oportunidade, a possibilidade de enxergar a distância. E a gente consegue ver elementos que a gente não conseguia ver antes. Então, é muito importante a gente dar tempo ao tempo para as coisas. Como ele falou, as mágoas são feridas que ainda estão abertas. Porque se eu fico revivendo uma emoção que não foi posta para fora, ela está aberta. Então, uma ferida, ela precisa de tempo para cicatrizar. E não existe um tempo, gente, igual para ninguém nem para nada. Cada um elabora internamente as suas coisas no seu tempo, do seu jeito. E tem gente que ainda parte desta vida para melhor e ainda leva essas coisas consigo. Mas uma coisa que é importante a gente refletir é por que as pessoas têm tanta dificuldade em perdoar. Por que a gente fica tanto assim, ó? É uma indignação que dá, que você fala assim: poxa, mas como é que fez isso comigo? Então, assim, isso vem sobretudo de amor, de pai, de mãe, de irmãos e de amizade. Porque você não vai ficar indignado se for alguém que não tem importância para você. E às vezes a questão é, a gente aprende isso e não reflete sobre isso. Me caiu uma ficha aqui agora. A gente fica o tempo todo ouvindo: mãe que é mãe, faz assim, porque se não fizer assim não é uma boa mãe. Pai que é pai, faz assim, porque se não fizer assim não é um bom pai. Irmão que é irmão, age assim. Amigo que é amigo, age assado. Marido que é marido, ou mulher que é mulher, age assado. E a gente termina querendo dizer que se as pessoas não fizerem as coisas da forma como a gente gostaria, ou que a gente não espera, que a gente não é amado, que a gente é desrespeitado. Agora, tem realmente pessoas que às vezes passam do limite. Mas muitas vezes a gente se sente feliz e indignado porque as pessoas não fizeram aquilo que a gente esperava ou fizeram algo que a gente não considera legal. E a partir daí vem a indignação, vem a agonia, vem a raiva, que se transforma, se não for cuidado, em ódio. Mas deixa eu falar com o Ribeiro de Pau da Lima na linha. Olá, Ribeiro, boa tarde. Boa tarde, minha filha. Diga, amor. Você é o seguinte: se perdoar sempre. Agora, esquecer, nunca. Nunca esqueça, mas perdoe sempre. Um abraço e felicidade pra você. Obrigada. Querida, maravilhosa. Um beijo pra você também, querido maravilhoso. Deixa eu te dizer, a gente não tem amnésia pra esquecer das coisas, né? Uma coisa é perdoar, outra coisa é esquecer. Se a gente não tem amnésia, a gente não vai esquecer nem das coisas boas, nem das coisas ruins. Mas a questão é saber qual é o peso ou a carga que a gente ainda carrega dessas coisas ruins que nos fizeram. Se a gente perdoa, a gente lembra no que nos fez, pode dizer assim: poxa, a pessoa poderia não ter feito isso, mas já não ter mais aquele peso, já não ter mais a dor. Quando não tem mais o peso nem dor é porque a gente perdoou. Mas esquecer, se você não tem amnésia, se você não tem Alzheimer, você não vai esquecer. Ou algum tipo de demência. Mas a gente vai para os intervalos comerciais e volta já já. Fiquem com a gente. Tô adorando, meninos. Beijos. Olá, meu povo. Boa tarde. Estamos de volta com Cabeça de Homem, além do óbvio. E o nosso tema de hoje é mágoas e ressentimentos. Para quem estava com a gente desde o início, obrigada, vamos continuar aqui. Tô gostando, os meninos, ó, tão que tão. Cadê a mulherada? Porque só os meninos estão participando. Meninos, continuem ligando, estou adorando ouvir vocês. Vou dar de novo os nossos canais de comunicação. Telefone 71-3505-5000. 71-3505-5000. Zap 98155-3258. 98155-3258. Facebook, Cabeça de Homem 1 e também o metro1.com.br.
Mas a gente estava falando aqui sobre o tema de perdoar, porque é tão difícil perdoar. Aqui no intervalo eu falei uma frase para o pessoal do Facebook que está acompanhando a gente ao vivo, vendo imagem e voz. Beijos. Olha que frase maravilhosa de Shakespeare. Guardar ressentimento é tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Gente, que frase fantástica. E por que eu tô falando ela aqui no ar? Porque quando a gente, assim, geralmente a mágoa, essa mágoa que alguém nos causou, esse desconforto fruto de uma atitude do outro, ou desrespeitosa, ou que não foi legal, ou de humilhação, qualquer comportamento negativo do outro que a gente se sentiu incomodado ou desrespeitado causa uma mágoa na gente. E se a gente não lida com essa mágoa bem, isso se torna um ressentimento. A gente fica ressentindo essa mágoa o tempo todo. Então, o que acontece? Geralmente isso vem de uma decepção. E o que é a decepção, meu povo? É a gente tirar a expectativa da outra pessoa. A gente espera que o outro faça uma coisa que o outro não faz e a gente se decepciona. Então é delicado. E quando a gente fala, quando o Shakespeare falou isso e que ele falou a gente tomar veneno, porque quando a gente sente alguma coisa, esse primeiro sentimento fica na gente. Isso causa tanto mal-estar, causa um desconforto, causa uma angústia, causa uma tristeza, causa uma melancolia. E que a gente fica revivendo isso. Então, assim, é uma coisa que a gente tomou, que está dentro da gente, que só a gente tem o poder de resolver. E a gente não consegue avançar, não consegue sair do ponto. A gente tem que criar uma estratégia. Eu tô aqui, meninos estão aqui falando, a gente está com ouvinte na linha, Peraí. Sim, Roberval de Castelo Branco. Olá, Roberval. Ô, meu anjo, Rita Batista? Não é Rita Batista, não. Rita trabalha de segunda a sexta. Que voz linda você tem. Que Nordélia, bom. Nordélia? Maiara Liberato. Prazer, me apresento. Eu sou Roberval. Eu gostaria de dizer que nós estamos numa classificação aqui no futebol amador de Castelo Branco, onde as pessoas se cuidam, são jovens, tem senhor de 60 anos que faz Cooper, outro joga bola com 70 anos, você acredita? E Castelo Branco. Um abraço pra turma. Obrigada! Pra você ver, né? Ele tá lá dizendo que a galera tá em Castelo Branco se exercitando. Um beijo, Roberval. Pois é, quando a gente se exercita, vê a vida, vê o sol, vê a lua, interage, a gente vai o quê? Botando as mágoas pra fora. Não tem quem canta os males espanta, mas quem brinca, quem vê o céu, quem vê a natureza, quem vive, vai esquecendo dessas coisas ruins, deixando as coisas boas entrarem no lugar. Mas vamos lá, gente. Por que é tão difícil a gente perdoar? Tem muita gente... A gente se acostuma a tudo na vida, tá? Um amigo sempre repetia uma frase. Difícil não é ser feliz, é deixar de ser infeliz. Então, a gente também se apega às coisas negativas. A gente, às vezes, aquela coisa da vitimização, do coitado, de por quê, faz com que a gente sempre continue no mesmo lugar e não avance. Vamos olhar para trás e dizer, tá, isso aconteceu. Se eu não conseguir ter a resposta agora, deixa eu tentar me colocar no lugar do outro para saber por que o outro fez isso. Mas tudo são hipóteses, tá? A gente não vai ter a resposta. Então é melhor que a gente siga adiante, mesmo com a dor dentro da gente, e que a gente vá dizendo pra gente, eu não quero sentir isso, o que é que eu posso fazer para me ajudar? Agora, temos que tomar cuidado com essas pessoas que nos magoam, porque se a pessoa faz isso a primeira vez, a culpa é dela, se faz a segunda, a culpa é sua. Então, a gente tem que estar atento, como já falou um ouvinte anterior, de que perdoar sempre, esquecer nunca. Então, que existe uma... Zé, eu tô com eco aqui dentro, viu? Existe uma frase, existe uma questão que, assim, o perdoar é o tirar o peso, gente. É quando a gente realmente consegue tirar o peso da mágoa, o peso do mal-estar, o peso do que nos fizeram, e aquilo consegue passar. Agora eu tô com o Lu Brandão. Olá, Lu, de Nazaré na linha. Como vai, minha amiga? Boa tarde, Maiara. Tudo bem? Tudo jóia, lindona. E você? Estou aqui te assistindo pelo Facebook, estava aqui preparando minha palestra e ao mesmo tempo acompanhando, né? Uhum. E você falou de um tema que é muito bacana, que é o perdão. Menina. O ato de perdoar. É assim, o ato de perdoar é algo muito difícil para a maioria das pessoas. Por quê? Porque nós, de uma maneira geral, não nos responsabilizamos por tudo aquilo que é feito a nós mesmos. Nós deixamos de refletir que quando o outro faz algo de ruim, não estou dizendo que sempre, mas na maioria das vezes,
nós somos responsáveis, nós nos permitimos. E se nós nos permitimos a que o outro nos magoe, nós temos que nos permitir a capacidade de perdoar, né? E saber que nós temos a chance, nós temos a capacidade, é dado para nós uma oportunidade. E é uma oportunidade de perdoar, de fazer aquele exercício. Então aquilo veio para o aprendizado, aquilo vem para nós, para o nosso crescimento. Eu acho que o mais importante é a gente refletir acerca disso daí, que nós somos responsáveis. Quando apontamos um dedo para o outro, 4 estão virados para nós, né? Ô, Lu, adorei. Olha então é isso. É assim, um prazer muito grande estar falando contigo. Igualmente, eu vejo a gente sempre interage aqui pelo Facebook. Sim. Eu vejo que você... Eu queria aproveitar, Maiara, se possível, só dar um alô. Diga. Dia 7 de novembro, a Motivação Educação Continuada estará com uma palestra na Casa do Comércio, onde teremos como convidados o professor Victoriano Garrido, Jordan Campos e a professora Renata Castelo Branco. São temas motivacionais muito bacanas, com certificados de participação. Agradeço a oportunidade. Conhece os 3. Um beijo grande, linda. Beijo, tudo de bom. Obrigada. Quero mandar um beijo aqui para Cristiane Gouveia também, que está aqui bravo. Beijo, Cris linda. Colocou aqui: o ressentimento vira uma ferida interna difícil de curar. Por isso temos que não criar expectativas e não sentir rancor. Viver a vida mais leve e se afastar de quem não nos faz bem. Eu tenho um amigo que eu não vejo há muito tempo. Carlos Alfredo Bahia. Quero mandar um beijo, seu Carlos. Que ele dizia assim: Maiara, eu não espero nada de ninguém, porque o que vier é lucro. E eu dizia assim: sério, seu Carlos, o senhor já conseguiu chegar nisso? Ele: sério, eu não espero nada de ninguém, porque o que vier é lucro. Que possamos aprender. Porque quando a gente não espera, a gente não gera expectativa. Então, quando alguém nos magoa, isso não gera nem rancor, nem ressentimento. A gente simplesmente passa e consegue estar lá, como Gandhi falou pra gente. Jefferson Nascimento tá aqui. Pode-se iniciar o processo de perdão quando a pessoa não tem a capacidade inicial de perdoar. Pois é, aos pouquinhos a gente vai se dizendo, né, Jefferson? Eu quero vencer isso em mim. E eu acho que esse é o primeiro passo, é a decisão de eu não quero isso dentro de mim e eu quero melhorar. E a gente vai procurando por onde. Existe a oração do perdão, que é a coisa mais linda, gente. Hoje na internet, o que a gente tem de subsídio, de substrato, de coisas que nos ajudam, não está no gibi, como se diz. Então, assim, ó, a gente tem milhões de tipos de ajuda que vem de todos os lados, basta a gente querer. Agora vamos ver que eu tô com 20 na linha, tô com a Anônima na linha. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo, minha amiga, diga. Minha querida, você, desse programa, se superou, a cada programa se supera. Eu gostaria de compartilhar de como é que se cura a mágoa de um filho. Uau, vamos lá. Vamos. Não existe uma fórmula, em primeiro lugar. Pai, mãe e filho sempre vão causar mágoas na gente, tá? Tem pessoas que, não sei porquê, têm mais dificuldade em ter uma responsabilidade com as coisas, com a vida, de terem mais respeito, inclusive, assim, tanto filho com pai e mãe, às vezes pai e mãe com os filhos, mas não tem fórmula. Você vai dizer assim, você vai tentar se perguntar em primeiro lugar, por que será que ele fez isso? O que é que ele devia estar sentindo? O que é que ele estava pensando quando ele praticou tal ação? Mas se for, gente, uma pessoa em desequilíbrio, se for alguém que começou a usar drogas, que começou a assaltar, que é dependente químico ou que tem problemas e doenças, só saibam de tudo. O início de tudo é a gente não se sentir amado. A gente não se sentir acolhido, a gente não se sentir respeitado e a gente não se sentir importante. Esse é o início de todas as dores. Você acha que o seu filho não se sente amado? Independente de você dar amor ou não a ele, o que é que você acha que passa dentro da alma dele?
Porque ninguém sai por aí à toa, dizendo assim, eu quero magoar alguém, vou magoar, eu quero magoar minha mãe, eu quero magoar meu pai. Geralmente isso vem de alguma raiva, alguma ferida não curada lá atrás. E que às vezes a gente não sabe qual é. Muitas vezes a gente age com boa intenção, mas a gente deixa uma ferida lá do outro lado. E isso sempre vai acontecer. Por isso não existe, gente, nada melhor do que o diálogo. É conversar desarmado, sem acusação. Não adianta, você fez isso, você fez aquilo. Sim, fez. Mas quando a gente aponta o dedo pro outro, que a gente vai pra coisa acusatória, a gente já tá querendo colocar o outro numa posição inferior à nossa. A gente já, digamos aí, já elimina uma possibilidade de um canal de comunicação sem ruídos. Você sabe o que o outro fez, o outro também sabe. O que a gente tem que procurar entender é por que fez. Quando alguém fizer alguma coisa que você não gosta, você diga assim, quando você age dessa forma, você me magoa, você me desrespeita, você tem consciência disso? Eu sou sua mãe, eu sou seu irmão, eu amo tanto você. Eu gostaria tanto que você agisse dessa forma. Se você gosta de mim ou se você quer melhorar a nossa relação, a gente pode juntos ver uma alternativa ou descobrir como agir melhor. Quando você age dessa forma, eu me sinto bem, eu me sinto feliz. Quando você não gostar de algo, diga pra mim, eu não gostei do que você fez. Porque quando você faz isso, você me humilha, você me entristece. Mas não vamos pra acusação. Porque o que eu vejo hoje, sinceramente, é que assim, não é a questão de ser vítima ou algoz, gente. Somos todos vítimas uns dos outros. A depender do momento, a depender da situação, a depender do ponto de vista. Então, quando alguém magoa o outro, ou quando alguém age de alguma forma, é porque já existe alguma ferida precedente que dói e que não foi cicatrizada, tá certo? Então a gente tá com o ouvinte na linha, Zé? Tá. Eu quero trazer, gente, ainda mais algumas coisinhas, que é assim, desilusão é uma coisa muito delicada, tá? Quando a gente se apaixona por alguém, num primeiro momento, a gente vive um sonho. E a gente termina o quê? Projetando no outro esses nossos sonhos. E a gente não quer que esse sonho acabe. E para que o sonho, que é uma delícia de paixão, de amor, de perfeição, não acabe, nós somos capazes de tudo. Não estou nem dizendo consciente, estou dizendo inconsciente. Então, geralmente, no momento inicial em que a gente acha aquela pessoa linda, maravilhosa, perfeita para a minha vida, é porque eu projetei nela geralmente coisas que eu tenho que não consigo ver em mim, o que eu quero. E coloquei toda essa capa no outro. Só que uma capa não se sustenta o tempo todo. Uma hora a capa cai. Você fala, fulano não era isso no início. Sempre foi. A gente que não conseguiu enxergar. E aí vem as decepções, tá certo? Tem uma frase importante aqui de Teco Nicolau, que falou: a vida é curta demais para que permitamos abrigar ressentimentos em nosso coração. Ela é curta, mas a gente abriga tantos ressentimentos quanto amor. A minha pergunta, que vai para todos nós, inclusive a mim, e eu faço aqui a minha culpa e responsabilidade, é: por que a gente não gasta o mesmo tempo que a gente às vezes gasta remoendo algo ruim que as pessoas fizeram com as coisas boas que nos fazem? Por que às vezes a gente perde muito mais tempo nos apegando às coisas ruins do que às coisas boas, do que às pessoas boas? Vai uma reflexão para nós. E eu acho que isso é porque a gente ainda traz muitas negatividades dentro da gente. Eu tenho uma frase maravilhosa que eu li outro dia do Dalai Lama, ele falando sobre compaixão, gente. Eu fiquei 5 dias lendo essa frase. Esqueci um pedaço dela, porque eu falei assim, eu não passo daqui enquanto eu não internalizar isso. O que é compaixão? Isso serve para todos nós. Quando você for lidar com o outro, fale e haja de uma forma não agressiva. Aí a gente tem que pensar no nosso tom de voz, na nossa expressão, na forma como a gente vai falar. Haja de uma forma não violenta. Haja de uma forma a minimizar o sofrimento do outro. E tome isso como um compromisso de vida, como uma responsabilidade sua com você mesmo, como uma obrigação sua com a vida, como uma forma de agir. Quando a gente age dessa forma com os outros e com a gente também, dificilmente a gente vai magoar as pessoas. Ou a gente vai aprendendo a falar as coisas, mesmo duras, de uma forma mais doce e mais leve.
Porque quando a gente faz alguma besteira ou alguma M enorme deste tamanho, a gente já está tão mal por ter feito aquilo que a gente fica, poxa, tudo que a gente quer é ser acolhido, é ser compreendido. Então não precisa mais que ninguém aponte o dedo pra gente. A gente já tem vários dedos apontados pra gente. Então o que a gente deseja, às vezes a gente nem espera, mas que a gente gostaria é de ser acolhido. E como é que a gente consegue fazer isso? Quando a gente faz empatia com o outro, quando a gente se coloca no lugar do outro. E se fosse eu ali? E se fosse eu que tivesse feito essa besteira, como é que eu queria que me acolhessem? Como é que eu queria que me entendessem? Como é que eu queria que interagissem comigo? A empatia é a arte de se colocar no lugar do outro, gente. Então vamos ser menos agressivos. Vamos ser menos acusatórios. Porque esse nosso discurso de você fez, você é isso, de culpado, de vítima, tudo bem, você fez. Mas extravasa essa raiva em algum lugar, em alguns momentos é importante falar com a pessoa, mas depois saia, elabore aquilo e volte para conversar com um adulto, para conversar, por que você fez isso? Por que você fez isso? Frase de Dante. Quem não é capaz de perdoar, deixa que o mal que lhe fizeram se perpetue, transformando ternura em desprezo, felicidade em dor, amargura em alegria. Adorei. Alegria e amargura, perdão, contrário. Frase de Rafaela Cristiane. Ressentimentos são um desperdício de felicidade perfeita. Ria quando você puder. Peça desculpas quando você deve. E deixa ir o que você não pode mudar. Gostei, Rafaela. Obrigada. Rafaela Cristine, não Rafaela Cristiane. Gente, Zé, quanto tempo eu tenho? Oi? Mais 4 minutos, então dá pra gente falar bastante coisa. Gente, eu fico doida aqui por ter tempo. Quando o tempo vai acabando, eu vou ficando agoniada porque não dá pra falar tudo que a gente gostaria de falar. Oh, Marlene Soares está aqui. Parabéns pelo tema abordado. Só os desafiados diariamente. Realmente não é fácil superar mágoas, ressentimentos e decepções. Como já foi dito, o tempo é o melhor remédio. Sim, Marlene, obrigada por participar. Obrigada, Jefferson, Cristiane, Lu Brandão, Carlos Azevedo, todo mundo que está nos ouvindo, DG Barreto, que já postou aqui mais cedo, Djalma Paiva, Ricardo Porto, é tanta gente. Tem Juscelino nunca liga, mas acompanha quase tudo e curte. Eduardo Kaiper, com Suzana. DG, deixa eu ver aqui. DG, essa história de cabo justinho cabeça de homem. Não. Ok, não, DG, que já são outras coisas que o DG postou pra mim aqui. Obrigada, ele posta um monte de coisa linda, mas às vezes fica reclamando que eu brigo com ele e que eu não falo tudo que ele diz. Pois é, porque às vezes eu preciso puxar a orelha mesmo. Na hora de puxar a orelha eu puxo, na hora de mandar beijos eu mando. Mas vamos lá, gente, então coisas importantes, só revendo. Todos nós vamos sofrer decepções, todos nós vamos magoar alguém, ser magoados, todos nós vamos decepcionar alguém. Quais são os exercícios, o que é que a gente pode fazer para se ajudar? Primeiro, gerar o mínimo de expectativa possível do outro, tá? Esperar o mínimo possível. Poxa, se fulano me ama mesmo, fulano vai fazer assim. Bom, se ela é minha mãe, vai agir dessa forma. Se é meu pai, tem que fazer isso por mim. Poxa, o mínimo que eu poderia esperar de minha irmã ou de meu irmão é isso. Infelizmente, a gente costuma esperar as coisas das pessoas. E a gente é educado assim, dizendo que é normal. E o resultado tá aí. Todo mundo cheio de mágoa, todo mundo cheio de ressentimento, todo mundo cheio de dor no coração e sem saber como lida com isso. Então vamos fazer um exercício de tentar esperar menos dos outros. Se a gente esperar menos, a gente vai se decepcionar menos e ter menos mágoas no coração para deixar de ficar ressentindo as coisas ruins, para sentir as coisas boas, tá certo? Toda vez que alguém fizer alguma coisa que a gente não gosta, vamos falar pro outro. Agora não vamos chegar e começar assim com acusação. Você fez isso é um absurdo. Vamos nos acalmar e dizer assim, eu não gostei do que você fez. Isso que você fez me magoou profundamente. Foi desrespeitoso, foi humilhante. Você não me deu valor. E quando você faz isso, isso atrapalha a nossa relação, isso enfraquece a nossa relação. Você afasta a gente, você faz com que a gente fique mais distante. Às vezes o amor não diminui, mas você já não está mais a fim de conviver com aquela pessoa, porque você não acha uma relação saudável. E aí, às vezes, as pessoas ficam atrás das outras querendo recuperar aquilo. Mas tem uma frase que eu ouvi outro dia que é:
As suas atitudes estão gritando tão alto que eu não consigo entender o que você diz. Então não adianta você dizer uma coisa e fazer outra. Se a gente quer ser melhor com o outro e melhor consigo, a gente tem que mostrar isso em atitudes. Elas falam por si só. Quanto tempo, Zé? Fui, acabou. Então, meu povo, um beijo. Obrigada por estarem comigo aqui até agora. Os meninos já chegaram aqui do futebol para o programa começar. Quero agradecer a minha equipe, quero agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, que nos acompanham, independente de interagir ou não. E dizer que é um prazer, uma alegria para mim estar aqui a cada domingo, gente. Eu adoro isso aqui. Adoro estar com vocês, interagir com vocês e aprender com vocês. Um beijo grande de coração e até domingo que vem. Fiquem com Deus.